Isso aí, galera, estamos com mais um Saia da Matrix na área. Hoje, gente, vamos voltar a falar da crise do capitalismo de 2008. No vídeo passado eu falei sobre a flexibilização e sobre a expansão do crédito e sobre a necessidade da economia americana de se alimentar de crédito para continuar funcionando da maneira que estava. O período 1980 a 2008 é o período que caracterizou essa evolução e essa flexibilização do crédito. Ao longo desse período, os Estados Unidos rodou grandes déficits, ao passo que a China rodou grandes superávites na balança de pagamentos. Assim, podemos concluir que os déficits americanos foram absorvidos pelos superávites da economia chinesa. Isso faz com que a China tenha a maior parte da dívida americana. Portanto, os Estados Unidos importam a poupança e criam um modelo que depende do crescimento chinês. Se vocês entenderam, se tem a China financiando o consumo norte-americano. Importante, até 2010 a China tinha câmbio fixo, contrariando o que eu falei no vídeo passado, que dos anos 80 em diante ficou impossível se manter o câmbio fixo, onde eu dei o exemplo da Argentina que tentou fazer isso. Só que a China conseguiu manter isso justamente por causa dos grandes superávites em balança de pagamentos. Então, se tinha um câmbio chinês fixo, ao passo que grandes superávites eram formados na balança de pagamentos chinesa, acabava que o dólar era logicamente forçado a cair mais. Era um momento de crescimento do comércio internacional e de desregulamentação. E nesse ambiente, a desregulamentação se apresentou como algo inevitável e está na origem da crise de 2008. É porque o dinheiro nesse sistema dívida ele acaba se tornando algo muito difícil de se regulamentar. Então se criam ativos, derivativos, inovações financeiras. Tudo isso potencializa a financiarização da economia. Por isso que se decide eliminar a repressão financeira. É um renascimento do pensamento clássico ou simplesmente é o neoliberalismo. Então se buscou taxas de juros maiores que proporcionassem o capital deepening, que é o aprofundamento do capital, possibilitando financiamentos que precisassem de maior volume de capital. Havia controle de capitais e controle de crédito. Então, nessa época, durante os debates, são utilizados os exemplos dos centros financeiros, dos paraísos fiscais, Singapura, Hong Kong. São exemplos utilizados para justificar o sucesso da flexibilização financeira. Então se tem o fim do controle da taxa de juros e o fim do controle sobre a mobilidade de capitais. A perda de competitividade da indústria norte-americana também tem relação com o ganho de competitividade da indústria chinesa. Mas não é só isso, porque um pouco antes foi do Japão, e se nós pensarmos de um modo geral, o que justifica essa perda de competitividade é a mecânica, onde a inovação é significativamente relevante e, portanto, mais lucrativa, enquanto é justamente uma inovação, porque depois disso ela se difunde e aquele mercado que era oligopolizado se transforma num mercado competitivo. Basicamente, é o processo de desindustrialização natural que nós já apontamos aqui no Saia da Matrix. Nos Estados Unidos, ganha espaço o setor financeiro e o setor de serviços. Característica de economia pós-industrial. Então esse é o quadro, e a crise de 2008 começa após um forte processo especulativo. Primeira coisa, desde mais ou menos 1990 que o crescimento dos Estados Unidos é puxado por atividade financeira. Várias coisas se relacionaram a isso, e isso também fez com que muitas bolhas acontecessem nesse percurso. Por exemplo, o desenvolvimento do setor de informática fez com que a bolsa Nasdaq subisse muito, formasse uma bolha e depois explodisse. Também nesse período o crescimento do Sudeste Asiático também provocando bolha e também crise. Crise na Rússia, envolvendo lá os papéis da dívida. Portanto, antes deste processo interno que gerou a crise de 2008, uma série de processos especulativos já vinham acontecendo, exatamente como aconteceu antes da crise de 29. Crises provocadas por ataques especulativos acontecem em ambientes de negócio onde a produção nova é irrelevante diante da produção já existente. O mercado de ações é ideal para isso. Mas ele não é o único, constantemente acontecem bolhas no mercado de imóveis e até mesmo no mercado de ouro. A crise de 2008 dos Estados Unidos, que se espalhou para o mundo inteiro, foi uma crise gerada a partir de uma bolha especulativa no mercado de imóveis.
O mercado de imóveis dos Estados Unidos havia sido alimentado por créditos subprime, que seriam créditos facilitados para as pessoas que normalmente não teriam acesso ao crédito. Temos que lembrar que a economia americana vinha desde os anos 90 crescendo alavancada por consumo, atividade financeira, que inclui essa alavancagem e que, portanto, depende de oferta de crédito. Só que quanto mais crédito, mais as pessoas se acostumam com o crédito e menos faz efeito oferecer crédito. Os bancos desenvolveram a estratégia do subprime justamente para atingir aquela parte dos consumidores que estavam fora da oferta de crédito. Cresce então nos Estados Unidos o mercado de hipotecas. As hipotecas são muito comuns nos Estados Unidos. Alienar parte do seu imóvel para conseguir crédito. Além, é claro, do próprio mercado de imóveis. Ora, isso tudo faz o preço dos imóveis crescer muito. Só que para oferecer esse crédito foi necessário alavancagem. E aí então os bancos vão utilizar as próprias dívidas securitizadas do setor imobiliário para promover essa alavancagem e oferecer esse crédito. Então lá a empresa X compra empréstimos hipotecários dos bancos e emite títulos com base nesses empréstimos. Esses empréstimos são reunidos em grandes conjuntos, em grandes carteiras. O número grande faz com que haja um cálculo atuarial que indique um baixo risco. Isso é securitizado e é vendido aos bancos como ativos de empresas não financeiras negociadas em bolsa. Portanto, ativos seguros. Esses ativos comprados pelos bancos permitem que os mesmos expandam crédito, uma vez que o passivo do banco é igual ao ativo. E o passivo é a moeda. Se você não faz ideia do que eu estou falando, vai ficar linkado aqui embaixo também uma série de vídeos onde eu explico o funcionamento da moeda. No primeiro vídeo da série você já encontra essas informações. Os bancos trocam os empréstimos por bonds de alta liquidez, porque afinal de contas são empresas negociadas na bolsa, e passam a repetir essa operação milhares de vezes, gerando crédito a partir de dívidas. Vocês entenderam? Cadê o governo aí? Só que tudo isso tem um problema. E se os preços dos imóveis baixar subitamente? Algo que, convenhamos, não é trivial. A não ser que os preços dos imóveis tenham sido inflados artificialmente. Se os preços dos imóveis baixar, o valor desses bonds vai cair. Portanto, esse capital se transforma em prejuízo. Se isso acontecer num volume que não seja razoável, o capital próprio da empresa não vai ser capaz de cobrir. Nem mesmo a securitização, que só cobra até determinada fatia. Com isso, a empresa que organizou o fundo quebra e o banco que comprou a carteira quebra também. Só que como esses papéis são compatibilizados por muitos bancos e os bancos que compraram essas carteiras também geraram títulos que foram absorvidos por outros bancos, pode acontecer uma reação em cadeia e uma brutal contração no crédito. Ou seja, grande parte da liquidez disponível no mercado simplesmente desaparece. E esse sistema de securitização dos ativos ele acontece em toda a cadeia financeira, em todos os tipos de contratos, o que acaba gerando uma série de derivativos. Esses derivativos, que são altamente complexos, na realidade dependem do equilíbrio no sistema de pagamentos. Então são operações que acabam gerando pouca clareza, são difíceis de serem avaliadas. É muito fácil contabilizar créditos que se convertem rapidamente em débitos, porque essas securitizações dependem da estabilidade dos pagamentos. A quebra em 2008 do Lehman Brothers ilustra muito bem isso. O tamanho da complexidade dos contratos envolvendo derivativos que foram analisados no espólio do banco demonstram o alto grau de risco que essas operações representam, justamente porque um derivativo deriva de outro e fica impossível descobrir aonde está a fonte pagadora que dá origem a essa pirâmide. Sem isso, não haveria a alavancagem que aconteceu para ofertar tanto crédito nos Estados Unidos. Então, o Federal Reserve deixa o Lehman Brothers quebrar e também deixa uma série de outros pequenos, mas salva os grandes, como por exemplo o Citigroup. Salva como? Com grandes injeções de liquidez fruto do Tesouro norte-americano. Logo no início da crise, foi injetado mais de $1 trilhão na economia americana. Porque a interligação
de todo o sistema bancário mundial fez com que essa falta de liquidez no mercado financeiro norte-americano se espalhasse pelo mundo todo. Nem mesmo os Estados Unidos emitindo mais de 1 trilhão de dívida pública para tentar sanar o problema surtiu efeito. Todos os principais bancos e principais empresas do mundo têm títulos de bancos americanos. Por isso que essa crise causou esse grande efeito dominó. Não é possível perceber o grau de alavancagem nesse tipo de economia. Por isso é tão fácil acontecer esse tipo de crise. Como prever o impacto de eventos extraordinários? Não há modelagem para isso. É uma coisa tão complexa que o JP Morgan, que passou a princípio pela crise, alguns anos depois apresentou um balanço de 3 bilhões de déficit. Além dessa imprevisibilidade, ainda temos os bad banks ou shadow banks, que são bancos criados justamente para lucrar nessa mecânica e que evidentemente potencializam as crises envolvendo derivativos e papéis podres. Então, se vocês entenderam todo esse nível elevado de demanda agregada dos Estados Unidos que mantinha a economia deles funcionando, estava assentado numa oferta de crédito causada por alavancagem a partir de operações seguritizadas de alto risco envolvendo derivativos do setor imobiliário. E essa demanda era alimentada por poupança externa da China. Então, gente, aconteceu o que não podia acontecer, que era a brusca queda no preço dos imóveis. Algo que parecia óbvio que ia acontecer, porque como os imóveis supervalorizaram-se, então aquela pessoa que tinha uma casa de 100 mil dólares, daqui a pouquinho passou a ter uma casa de 300 mil dólares. Sendo assim, ela fez uma hipoteca de 150 mil dólares. Só que quando alguns mutuários começaram a não pagar e ter suas casas confiscadas pelos bancos, e quando isso passou a se tornar mais recorrente, o preço dos imóveis, que estava super inflado por causa da demanda, começou a despencar. Dali um pouco, aquele imóvel que eu tinha que estava valendo 300 e por isso eu hipotequei 150, voltou a valer apenas 100. E eu tenho uma dívida de 150 num imóvel que vale 100. O que eu faço? Eu não pago. Eu não pagando, o banco toma. O banco tomando, mais imóveis à venda. Mais imóveis à venda, mais baixo o preço dos imóveis. Portanto, todas as carteiras que tinham seus valores atrelados aos preços dos imóveis viraram poeira, provocando todas essas consequências que eu acabei aqui de citar. E aí o governo dos Estados Unidos se viu obrigado a fazer alguma coisa para evitar a paralisia do sistema econômico. Em termos de política monetária, um grande aporte financeiro aos bancos. Tesouro Nacional emite dívida pública e salva os bancos. Por baixo, 1,6 trilhão de dólares. A questão é muito simples, não se pode deixar os bancos quebrar. Isso seria uma enorme queima de ativos, ou seja, um desaparecimento do crédito. Teríamos a crise generalizada que tivemos em 29. Foi uma crise onde o governo não pôde fazer essa injeção de liquidez porque era uma moeda ouro. Se nós imaginar uma situação onde todos os bancos quebrassem, a única liquidez que restaria seria o papel moeda em poder do público. E se muitos bancos quebrassem, ora, isso paralisaria completamente a economia capitalista. Mas se muitos bancos quebrassem, embora não chegássemos a esse extremo, também aconteceria uma paralisia. E ainda falando dessas reações dos Estados Unidos à crise, além dessa brutal injeção de capital, também foram condicionados ajustes às empresas, como por exemplo limitação de salários e de repasse de lucros. Agora, enquanto as regulamentações financeiras, pouca coisa aconteceu de fato. Uma redução no mercado de derivativos, mas nenhuma alteração na estrutura jurídica daquilo que é permitido aos bancos fazerem. Se manteve o princípio que é impossível mexer nessa situação. A desculpa é a mesma de sempre, são instituições privadas. Portanto, dá para a gente dizer que a crise de 2008 foi causada por más práticas do setor financeiro. Tais práticas foram permitidas pela desregulamentação. Resumindo, a crise iniciada a partir do não pagamento dos créditos subprime só teve a proporção que teve porque foi permitido aos bancos produzirem essa alavancagem a partir desse tipo de derivativo. Ou seja, o que produziu a crise do subprime foi a desregulamentação. Sem ela, não haveria esse tipo de crédito. Sem esse tipo de crédito, sem esse tipo de crise. Mas isso nos leva a outra pergunta. Sem esse tipo de crédito,
como que a economia norte-americana se manteria crescendo mesmo sendo uma economia tão velha. Ou seja, gente, a crise de 2008 foi mais uma evidência dos limites do capitalismo. Se regulado, ele até consegue ser mais ou menos estável. Contudo, a contradição dos meios de pagamento permanece, o que inviabiliza a estabilidade da economia capitalista no longo prazo. Como está hoje, a economia capitalista ela vive num dilema: ou produz inflação ou produz desemprego. Se produz inflação, há uma pressão em função da diminuição das margens dos capitalistas, o que leva à crise política. É o que estamos vivendo no Brasil. Se faz desemprego, satisfaz a classe capitalista, porém gera crise social, criminalidade e etc. Tá ok, pessoal? No próximo vídeo eu vou continuar falando das reações da crise nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Quem gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like. Se quiser ajudar a manter o Sai da Matrix produzindo conteúdo no YouTube, seja um dos nossos apoiadores. O link vai ficar aqui na descrição. Acompanhe também o Sai da Matrix em podcast, tudo aqui na descrição do vídeo, assim como as referências utilizadas para produzir. Tá ok, moçada? Um grande abraço a todos e a todas, falou, valeu e até a próxima!